Depois de uma longa jornada aqui, lendo uma quantidade definitivamente não saudável de mangás bizarros, perturbadores, de terror, horror, suspense, eu percebi uma coisa. Muitas das vezes, obras que têm uma temática um pouco mais infantis são descartadas e subestimadas. Por algum motivo na cabeça das pessoas, como a gente hoje em dia já cresceu e a grande maioria que me assiste já é adulto, eles olham e pensam, ah beleza, um negócio de criança não vai me botar medo. Eu tô aqui pra te mostrar que tudo isso que você tá pensando é balela. Então eu queria pedir pra você mergulhar de cabeça nesse vídeo e acompanhar essa obra maravilhosa que se chama Bibliomania. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, então se fosse você, eu já me ajeitava na cadeira, fazia uma pipoquinha, pegava um suquinho e aproveitava o vídeo. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Amém, irmãos? Espero que sim. A história começa já com uma cidade tomada pelo caos. Só que a gente tá assistindo tudo isso da perspectiva do que tá causando aquilo. É uma criatura aterrorizante. Ela fala que acordou escutando um barulho alto. Pelo local que ela estava, ela conseguia ver como se fosse ela saindo de um túmulo. E a gente vê o desespero daquelas pessoas gritando. É uma cobra? É um monstro? E todo mundo começa a correr e gritar pela cidade. E por fim, nos mostra essa cena com olhos incrivelmente assustadores. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma lá que a gente já vai chegar. A gente vê uma garota deitada no chão, acordando sem saber onde tá. E logo já aparece pra gente. Um novo hóspede chegou. Ela tá numa sala completamente vazia. Literalmente o branco existencial ali. E só tem uma porta. Quando ela levanta, ela olha pra sua mão e vê o número 431. Só que o estranho é que a porta que tá na frente dela tem um número diferente. É 430. E ela levanta e vai andando como qualquer um fazia pra tentar entender o que tá acontecendo. Ela tenta abrir a porta. E em seguida aparece uma cobra desgraçada atrás dela. Moleque, que susto do caralho. Mas estranhamente a serpente é muito receptiva. Ela fala que já fazem décadas que ela não recebe um hóspede novo ali. O que é aquele lugar? A serpente, ela se apresenta e fala que o nome dela é Serpente. E o nome da garota, por sua vez, é Alice. Lembra do que eu falei de histórias infantis? Então, isso aqui é baseado em Alice no País das Maravilhas. Só que vocês vão ver o suco do entretenimento puro, irmão. Só acompanha. A serpente fala que aquilo é o quarto que ela vai ficar. E pede pra ela esperar, porque mais tarde, quando tudo estiver pronto, vai acontecer uma festa. E aí você se pergunta, obviamente, que tipo de festa que é? A serpente explica que é um banquete, onde vai ter tudo de melhor para que todos possam devorar. O que a Alice imaginar e o que ela quiser, ela vai poder ter naquele quarto dela. Mano, isso é incrível. Literalmente, todos os sonhos dela podem se tornar realidade ali naquele lugar. E logo em seguida, a barriga dela dá uma roncadinha, o que faz a serpente já criar todo um bolo, um negócio de morango gigante, assim, surreal. Porém, depois desse fuzuê inteiro, a serpente fala que vai ter que atender outros hóspedes e que é pra ela ficar de boa. Só que é minimamente suspeito porque, alguns segundos atrás, a serpente falou que tinha décadas que ela não recebia um outro hóspede. E agora tá vindo hóspede de tudo que é lugar? Pouco esquisito, não? Bom, a serpente fala pra ela aproveitar a estadia e pra ela ficar no quarto. Só que como a Alice é um pouco curiosa demais, ela vai em direção à porta 430. E assim que ela põe a mão na porta, alguma coisa estranha começa a acontecer. Parece que a mão dela tá apodrecendo. O que faz a serpente voltar na hora e ficar muito brava. E explica, Alice, você não pode sair do seu quarto até que tudo esteja completo. E o que é tudo estar completo? Ali é o quarto 431. A serpente explica que ela precisa ter 666 hóspedes. Estranho, 666, piora. E aí ele se pergunta, nossa, 666? E o que vai acontecer depois? E a serpente explica o que vai acontecer e ela começa a agir de uma forma muito macabra, irmão. Literalmente muito macabra. Só que segundo ela, vai acontecer a festa que ela tá esperando há tanto tempo. Só que tem um porém. Assim que a festa começar e atingirem todos os hóspedes necessários, ninguém vai poder sair dos seus quartos para toda a eternidade. Obviamente, a Alice começa a entrar em desespero, falando, eu não quero essa festa, eu não quero ficar aqui para sempre. E de repente fala, nossa, mas por quê? Você vai poder ter tudo o que você quiser no seu quarto. Não tem um porquê de sair. E se você para pra pensar, realmente é verdade. Tipo, você prefere viver algo que não seja 100% real, mas seja tudo de acordo com o que você quer? Ou realmente viver a realidade e poder ficar se frustrando e se frustrando e se frustrando? Bom, a Alice mostra que ela não quer continuar lá e que ela quer ir pra sua casa. A gente não sabe onde é a casa da Alice, a gente não sabe de onde ela vem.
por enquanto. Então ela começa a espernear, 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 até que a serpente fala, tá bom, Alice, tem um jeito de você sair daqui. E logo a Alicia fica muito feliz perguntando, como? Como que eu posso sair? Bom, eu vou explicar pra vocês que não é um método muito convencional, não é o melhor dos mundos, mas é uma forma de poder sair. Vocês lembram que quando ela colocou a mão na porta, a mão dela começou meio que a apodrecer? Então, ela tá no quarto 431. Se ela chegar na porta de número 0, ela finalmente consegue fugir dali, ela consegue sair daquela realidade. Só que ela tem que passar de porta em porta, de mundo em mundo, em quarto de hóspedes diferentes. E a gente já viu que só com um toque na porta a mão dela começou a apodrecer. Imagina se ela entrar, se ela começar a ultrapassar. Então, ela não imaginou muito isso não, ela não quer nem saber de nada. A serpente explica que se chegar ao hóspede 666, ela vai ficar presa ali pra sempre. Ou seja, pode ser que todo esse sacrifício que ela esteja fazendo não resulte em nada. Então Alice, simplesmente escutando tudo que essa cobra falou, pega a porta de 430, abre e fala, bom, então é melhor eu ir me adiantando, né? Cara, essa menina é doente, cara. Entrando no primeiro quarto, por favor, preste atenção nesta arte, irmão. Olha a arte desse mangá, se não é a coisa mais linda possível depois da minha namorada. Porra, nem... Quê? Porra, que? Mas ao mesmo tempo que a arte é linda, o clima de tensão só aumenta. A Alice parece ali que tá em extremo perigo. Olha o local que ela tá andando. Parecem alguns bonequinhos bem macabros. A Alice olha pra frente e tem literalmente um cara colossal ali na frente com uma armadura bizarra falando, dê um passo, pecador, que eu vou julgar os seus atos. Lembra que eu falei que cada quarto tem um hóspede? E em cada quarto, o hóspede pode escolher como ele quer o seu quarto. Qualquer coisa que ele desejar vai acontecer. Então, acompanha comigo a história desse quarto. Quando aquele gigante fala, dê um passo à frente, pecador, de uma forma muito esquisita, aparece um cara com uma cabeça quadrada. Tipo, ele não parece uma pessoa. E em seguida ele fala, confesse os seus pecados. O que esse tal pecador fez foi o seguinte, ele praticou bullying com uma pessoa tanto, ao ponto dessa pessoa tirar a própria vida. Ou seja, é o Shigoku Kyo. Só que nisso, o ditador, vamos chamar ele de ditador, o ditador interrompe falando, mas ele não perdeu a vida na hora, não foi? Nem isso você conseguiu fazer. Aí o cara fala, ah, é verdade, ele não chegou a perder a vida na hora. Ele tentou pegar uma cordinha, né? E todo mundo já entendeu que o ditador é o cara que sofria bullying, né? E as coisas ficam muito piores quando ele pergunta, por que você fazia bullying com esse cara? Explica pra gente. E aí o pecador fala a coisa mais burra possível. Ele fala que era divertido. Chama o garoto que ele fazia bullying de covarde. Esse cara literalmente usava ele pra ser uma cadeira humana. E quando ele saía dessa posição de cadeira humana, ele falava, eu não mandei você ser humano, você é a minha cadeira, seu sujo, seu covarde. Ele ia lá, pegava uma garrafa de vidro e colocava na boca dele. Em um desses episódios, a garrafa quebrou dentro da boca do cara. Olha que coisa absurda. E cada vez mais, quanto mais o pecador ia lembrando daquilo que ele fazia, ele ia ficando cada vez mais eufórico, feliz, pra cima e falando, era divertido, eu gostava, eu faria de novo, eu gostava. E literalmente, o ditador arranca a cabeça dele. Só que o ponto é o seguinte, como tá um clima muito pesado, ele fala, pecador deu um passo à frente. Ou seja, ele já tirou a vida do pecador, só que o pecador vai aparecer de novo. No meio dessa cena um pouco brutal, né? Pô, era pra ser algo infantil, né? Algo pra criança. Aparece a serpente falando, crianças não poderiam ver isso, né, Alice? E explica que o maluco que é o ditador, ele desejou o quarto dele assim, o mundo dele assim, ano após ano. Todo dia, várias vezes por dia, ele tem essa mesma encenação. Ele pede pro pecador tomar a frente, chega, pede pra ele confessar os seus pecados e em seguida dilacera o cara. E ele mesmo diz que aquilo nunca vai ser o suficiente, que ele pode ficar pela eternidade fazendo aquilo, porque o ódio que ele carrega é tão grande que pra se satisfazer demoraria um tempo absurdo. Só que aí as coisas começam a ficar perigosas pra Alice, porque é tão carregado aquele mundo e aqueles bonequinhos são serviçais dele, que fazem tudo o que ele pede. Só que eles têm um pouco de consciência, então eles veem a Alice ali e ela começa a ficar em perigo. Então a serpente fala, olha, eu acho melhor a gente sair daqui. Então cada quarto que ela for passando vai ter uma história diferente, uma mais bizarra que a outra. E de pouco em pouco a gente vai chegando onde o mangá quer nos levar. De vez em quando, entre as páginas, o mangá nos mostra como é que tava a Alice antes de entrar naquele mundo, naquele lugar que a gente não sabe ainda o que é. E nos mostra ela especificamente 3 dias antes. E ela começa a andar pelo mundo, sempre cantarolando, sempre muito feliz. E a gente vê um mundo meio
distópico, umas coisas, umas construções meio quebradas, mas megalomaníacas, sabe? É algo lindo de se ver, tá ligado? É um mundo meio triste, porque é após alguma coisa ruim ter acontecido. Mas é lindo, tá ligado? É difícil de explicar, mas é lindo. E a gente vê ela passando no meio dos escombros, e até que ela fala assim: estou perto. Perto do quê? O que ela tá procurando? Então, voltando pros tempos atuais, ela chega no quarto 413. E esse quarto é basicamente uma discussão filosófica. É bonito, assim. Esse mangá é puta que pariu, cara. Assim que a Alice abre a porta do quarto 413, ela cai. Só que ela não fica assustada, né? A Alice é meio poucas ideias, ela é meio brisada. Ela vê que ela tá caindo, ela fala: nossa, eu tô caindo do céu? Tipo, sem medo nenhum. E aí a serpente tá ali acompanhando, a gente não sabe muito bem qual que é da serpente, se ela é do bem, se ela é do mal. Ela é um pouco esquisita, mas ela parece que tá querendo ajudar a Alice. Então a serpente explica que a dona desse quarto, ela desejou ser um pássaro. E ela passa a maior parte do dia dela voando, tá ligado? Ela não se transforma em humano de novo. Ela quer se desapegar disso. Ela se sente verdadeiramente livre. Então que a serpente pergunta pra Alice de novo: Alice, você tem certeza que você quer sair daqui, quer ir pro mundo exterior, quer voltar pro mundo real? E a Alice fica firmemente, mesmo com o bracinho dela já começando a apodrecer, ela fala: não, eu quero, pode apostar. Então começou um diálogo que me fez pensar muito na minha vida, tá ligado? Eu comecei a entrar numa crise existencial fodida. A serpente explica que o sistema daquele lugar proíbe ela de sair de lá. Então ela nunca foi pro mundo exterior. Ela nunca viveu no que os humanos chamam de mundo real. Só que pelo que ela enxerga, o que as pessoas demonstram naquele lugar, tipo, criando seus quartos, com seus universos, da forma que querem, do jeito que querem, parece que saindo de lá, os humanos vão viver um mundo triste, um mundo frio, um mundo meio vazio, sabe? E a Alice fala: pode até ser, mas eu prefiro viver no mundo real do que no mundo de mentira, onde tudo acontece da forma que eu quero. E então, numa cena linda, irmão, linda, de tirar o fôlego, a Alice fala: eu odeio mentiras. Então, até loguinho, serpente. E vai continuando o seu caminho. E então, o mangá nos mostra de novo a Alice no passado. 2 dias antes dela entrar nesse mundo, que a gente não sabe o que é. Passando por mais escombros e mais coisas, procurando alguma coisa que a gente não tem certeza. Mas ela acha que deve estar por ali. O que é, a gente já vai descobrir. Mais um tempo se passa e ela já tá no quarto 385. A menina já foi longe demais. Só que o braço dela tá completamente tomado e apodrecido. E pra sua infelicidade, chegando lá, tem uma espécie de monstro, lembra até um pouquinho a serpente. Chega a ser assustador. E a Alice tá cagando, ela não tem medo nenhum. Eu acho que na cabeça dela, tipo, como os quartos são de sonhos, ela não vai perder a vida ali. Eu não pagaria pra ver. E então, quando ela tá prestes a ser atacada, aparece o nosso herói, o Salvador, pegando a Alice no colo, e numa cena épica, digna de filme da Marvel, ele fala: eu não te perdoarei, malfeitor. Arrependa-se pela paz e glória da galáxia. Eu sou o príncipe espacial, estarei sempre em prontidão. Ele olha pra Alice e a Alice tá sem entender nada. E acaba um pouco aquele clima de super-herói. Ele diz que estava fazendo referência a Herakran e fala: você nunca ouviu falar de Herakran? Eu também nunca ouvi falar de Herakran. Herakran? Herakran. Que porra é essa? Vocês já ouviram falar? E aí ele para tudo que ele tá fazendo pra explicar pra Alice. Cara, era uma história de quadrinho, nunca ouviu, não? Porra, fizeram 50 traduções diferentes para línguas diferentes, vendeu que nem água, você não sabe. E o melhor de tudo, ele literalmente pausou o vilão principal. Até que ele tira a pausa, o vilão vem pra cima, e ele pega como se fosse um sabre de luz e estoura ele naquela cena badass, como se fosse os Power Rangers, tá ligado? Uma explosão atrás e ele saindo todo badass, coisa linda. Até que ele grita: tem mais vindo. E começa a surgir vários alienígenas, monstros e tal, e ele vai destruindo um por um, porque ele é o super-herói. Só que uma coisa chama a atenção da gente, porque é estranho, mas é genial, essa obra é maravilhosa. Os monstros não estão falando tipo: eu vou destruir o mundo, eu vou acabar com você, garota, os pobres merecem morrer. Não. Eles estão falando: trabalhe. E então o herói continua aquela cena épica da cabeça dele, falando: o mal precisa ser exterminado, então que se dane. Até que no meio de uma rajada de poder que ele vai soltar de herói, ele explode o traje e a gente vê que ele é só um gordão nerdola, jogador de LOL provavelmente, tá ligado? A Alice vê isso e fala: ué, peraí, você não é tão jovem quanto eu imaginei que você era. E isso dá dano no cara. Ele começa a ficar desacreditado dele mesmo. E aí o monstro que tava na frente dele começa a gritar:
Meu filho, vagabundo, arruma um trabalho, sai desse quarto, arranja um emprego, vá se casar. E numa cena épica e linda, ele destrói o monstro e começam a surgir várias garotas de biquíni indo em direção a ele. Eu acho muito incrível a forma que esse mangá explora e nos mostra a história de cada hóspede e tudo que aconteceu na vida deles. E eu sei que a grande maioria que já me assiste há um tempo deve estar pensando, nossa, mas até agora não tem nada de muito bizarro. Calma. Calma. Sim, você piscou e mudou o dia. Meu pau com esquizofrenia. Continuando a história, a gente volta pra mais um flashback da Alice antes de entrar naquele lugar. E finalmente ela encontra o que ela estava procurando. Era um livro. Um livro grande, denso e com um cadeado esquisito. E a obra vai nos mostrando ela passando de quarto em quarto, e cada quarto é um universo completamente diferente um do outro. É muito lindo falando artisticamente, sabe? Com exceção do quarto 330, que ela entra e tem várias meninas com pouca roupa falando, você quer se divertir um pouco? Pra uma criança, tá? É um pouco esquisito. Eu vou tirar esse óculos porque... eu nem uso óculos, esse óculos aqui é da produção. Então a gente acompanha a Alice nessa jornada, essa vontade de ter a liberdade, de sair daquele lugar. Ela tá chegando cada vez mais a fundo. Ela já tá no quarto 306. Lembrando que ela começou no 431. O braço dela tá completamente tomado e agora tá começando a partir pra parte da cabeça. Tá começando a ficar um pouco mais perigoso. E a gente fica sempre alternando. Presente, passado, presente, passado. E no passado a gente vê a Alice pegando o livro e falando, nossa, isso aqui tem o cheiro do meu irmão, tá? Tá bom? Então agora, que eu considero uma das partes um pouco mais macabras da obra, ela chega no quarto de número 285. Seu corpo tá cada vez mais podre, e aquele quarto, pra sua infelicidade, é um pouco esquisito. O que torna esse quarto a coisa mais esquisita possível é que ele é normal. E ela olha e fala, nossa, um quarto realista, e vai andando ali pelo lugar. Até que a gente vê uma família reunida na mesa. Lá tem o pai, a criança, a mãe, e de repente chega a Alice. Todo o ambiente começa a mudar, e falam, eu nunca te vi aqui. O que você tá querendo fazer? A Alice fala que ela quer ir pro mundo exterior, o que deixa o cara completamente ensandecido. Ele acha aquilo um tremendo desrespeito. Ela entrar no quarto dele e sair falando isso, tipo, na frente da família, o que ela tá achando que é? E então a nossa querida serpente aparece de novo falando, nossa Alice, parabéns, você chegou bem longe. Mas olha, não vem com esses papos de sair daqui... eu vou matar alguém hoje eu vou matar. E então que a nossa querida serpente aparece no quarto falando, olha Alice, você realmente foi bem longe, mas esse cara não vai ser muito amigável com você. Ainda mais depois desse papo que você teve de querer sair daqui. Ele claramente não quer sair daqui. A Alice fala que percebeu isso, a gente também. A história desse cara na vida real é que ele era um professor. E a família perfeita que a gente tá vendo naquele quarto, na vida real não era nem um pouco parecido com aquilo. A mulher dele, na verdade, já estava bem distante do marido, e o filho, por conta dessas brigas dos pais que estava tendo a todo momento, começou a se tornar uma pessoa um pouco problemática. Ele ensinava na escola ética para as crianças, sabe? Como se comportar em sociedade, o que é certo, o que é errado. Só que isso soava um pouco irônico. Então o próprio filho começou a zombar um pouco dele, assim como a mulher. O que fez esse professor entrar num estado tão perturbador que ele começou a beber para esquecer dos problemas. Só que depois que ele começou a beber, ele bebeu tanto que arranjou mais um problema. E infelizmente, com o tempo, ele acabou perdendo para sempre a sua mulher e o seu filho. Tudo graças ao tempo. O tempo é um inimigo que não tem como vencer. Ninguém vence do tempo. E a serpente faz questão de dar ênfase nisso. Por isso, o quarto dele é o local onde o tempo nunca passa. E a gente vê numa cena meio perturbadora deles comendo na mesa. E o que eles estão comendo? Um relógio. Metal, tá ligado? É bizarro de ver aquilo. Então a felicidade dele a gente vê que é uma felicidade um pouco assustadora, porque ao mesmo tempo que aquilo é bonito, tipo, ele quer passar mais tempo com a família, ele quer ter essa redenção, a gente vê que não é certo, sabe? E pronto, finalmente depois dela sair desse quarto, a gente descobre como ela foi parar ali e o que é aquele local. A gente vê no passado que ela tava mexendo no livro, ela abriu o livro e do nada ela é sugada pra dentro daquilo. Então aquilo é o livro que a Alice estava procurando. Mas por que ela estava procurando um livro para ser sugada para dentro dele? A Alice continua sua jornada. Agora ela tá no quarto 276. Falta pouco pra ela ir embora. Pouco. Eu não vou ficar toda hora dando ênfase, mas a arte é impecável, assim. É lindo. Aquele quarto é surreal, tá ligado? E lá tem uma mulher que fica falando, você tem certeza disso? Você quer realmente voltar para o mundo exterior, onde só tem dor? Você tem certeza mesmo? Alice obviamente fala que sim. E a mulher insiste, falando, poxa, aqui eu consigo permanecer linda, da forma que eu sou, na tranquilidade. E Alice pergunta, tá, mas e no mundo exterior? Você não tinha família? Amigos?
Alguém que se importaria se você partisse? E aquela linda mulher começa a se transformar num monstro horroroso, falando que ninguém se importava com ela de verdade, que ninguém sentia falta, que ninguém ajudou ela com as dívidas hospitalares que ela teve. Ela fala que lá ela consegue ser mais bela e saudável, e a gente vê como aconteceu mais ou menos. Aparece uma corda, ela com a mão na corda, a gente começa a entender algumas coisinhas, não fica tão claro, a gente consegue pegar o que a obra tá querendo passar. E ela continua falando, eles devem estar felizes sem mim, aqui eu posso viver pra sempre. E a gente vê ela como se fosse a personificação da morte, uma criatura horrível. As águas e as plantas que tinham ali por perto estão apodrecendo, se tornando espinhos, e a água parece sangue. E no final, a Alice sai daquele quarto parecendo um pouquinho cabisbaixa, meio triste, talvez deprimida. Mas sendo bem sincero, nada disso importa agora, porque a Alice chega no quarto 268. E lá, ela já tá completamente transformada. O quarto é extremamente vazio, mas ao mesmo tempo, ele tá cheio de palavras jogadas. A serpente diz que esse é um quarto de um dos participantes que tentou chegar no quarto 0, só que seu corpo foi despedaçado, e a sua alma, sem ter um lugar para onde ir, voltou para o quarto e começou a espalhar essas palavras por lá. Além de toda a imensidão e beleza, eu tenho que ficar voltando nisso, porque, meu Deus, como é que fazem um bagulho lindo desse jeito, irmão? A gente tem essa cena assustadora. O rosto da Alice já tá quase que irreconhecível. E a serpente fala, volta pro seu quarto, você não vai conseguir chegar no nível 0. É impossível, Alice, é impossível. A serpente se vê claramente cansada de realizar os desejos e sonhos de outras pessoas. Ela quer finalmente sair de lá. E ela quer a festa, ela quer que a festa chegue. Ela quer que chegue o hóspede 666. Só que no meio dessa discussão e a Alice transformada, ela fecha os olhos e quando ela abre, ela tá humana de novo. A Alice conseguiu entrar na porta e sair no outro quarto. E aí você deve estar se perguntando, mas por que ela tá humana de novo? Não era pra ela estar mais podre? Então, esse hóspede não é bem uma pessoa comum. Ele é meio que um cientista e ele faz várias pesquisas sobre esse livro, o lugar que ele está. E além dessas pesquisas, ele desenvolveu basicamente uma vacina que faz com que o corpo da pessoa pare de apodrecer. Ele injetou isso na Alice, por isso que ela tá normal desse jeito. Só que olhando bem, são vários cientistas, só que meio que com a mesma cara. A Alice pergunta então o que ele descobriu, e ele explica tudo, mas literalmente tudo. Ele explica que chegando o hóspede 666, a serpente ganha a liberdade dela, entre muitas aspas, e vai poder sair desse livro e ir pro mundo real. As pessoas que estão dentro desse livro serão consumidas e vai todo mundo se fundir na serpente, se tornando uma grande besta. Será que era aquela criatura que estava no início do mangá? E o que deixa tudo melhor e um pouco mais fácil pra serpente é que quanto mais tempo os hóspedes ficam no seu quarto realizando seus desejos, eles vão perdendo meio que a capacidade cognitiva, entre muitas aspas. Eles vão esquecendo do mundo exterior, eles ficam mais suscetíveis a se transformar numa criatura. E o cientista, até o próprio cientista, tenta alertar a Alice falando, Alice, não vai até o quarto 000. É impossível você chegar lá. A partir ali mais ou menos do quarto número 100, as coisas começam a andar muito mais rápido. A sua transformação, ela chega num nível completamente bizarro. Ele até dá um exemplo falando que a pessoa que tá no quarto 100 e tenta ir pro 99, só de encostar na porta, ela já desfaz, tá ligado? Um detalhe muito importante. Enquanto isso, tem um cérebro parecendo um cachorro brincando com a Alice. E a Alice escuta aquilo tudo e fala, interessante. Mas aí, quem que de vocês é o original? E eles começam a tretar entre eles e a Alice sai de lá. Ela é muito esperta, essa menina, cara. Não é possível. Só que o que o cientista falou começa a acontecer aos poucos. Quanto mais ela segue pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, ela começa a ficar ensandecida. A cabeça dela já não funciona mais como deveria estar funcionando. Ela se torna um monstro. E uma pausa muito importante para falar da transformação da Alice. O que é isso, irmão? Pelo amor de Deus. A serpente aparece e eles começam a entrar num embate. A serpente falando que ela não vai chegar nunca no nível 0, que ela vai perder a vida. E ela já tá um monstro, ela se transformou numa criatura. E ela tá na porta de número 99. Falta pouco pra ela conseguir sair dali. Até que simplesmente ela consegue abrir a porta, sai correndo e cai no chão. A serpente começa a gargalhar. E gargalhar, ela tá se deleitando com a perda da vida da Alice. Ela ri de como tá tudo podre na criança. Só que simplesmente a gente vê a mão dela saindo, numa cena linda, linda. Eu não paro de falar isso porque é lindo, cara. O seu corpo tá completamente normal de novo. E a serpente não entende como aquilo pode ter acontecido porque era pra ela ter perdido a vida. E mesmo assim, ela vai e continua até o final. Ela vai se transformando e se apodrecendo, se transformando e se apodrecendo até que ela chega na porta número 0 e consegue finalmente passar por lá. A serpente pergunta, como que isso é possível, Alice? Como que você fez isso? Como é que você tá viva? A Alice então finalmente conseguiu fugir de lá.
lá. Mas por que ela queria tanto voltar pro mundo real? Por que ela não queria viver num mundo de sonhos, com tudo que ela desejava? Qual é o sentido? A serpente não entende. Ela só se lamenta e não entende como aquela garotinha foi a única da história daquele livro a conseguir fugir. A serpente até tenta ir atrás, só que quando ela tenta colocar a mão ali na maçaneta, ela é impedida, porque tem meio que uma barreira que impede ela e faz ela ficar presa ali pelo resto da eternidade até chegar no hóspede 666. E é quando, de repente, toca a campainha e chega o hóspede 431. Beleza, é o quarto onde estava a Alice. Conseguiram um substituto. Só que, cara, tinha décadas que não aparecia um hóspede novo. Então vai aparecer um outro, vai demorar um pouco mais, né? Na verdade, não. Começa uma loucura. Mais de 100 hóspedes ao mesmo tempo entrando naquele livro. A serpente não consegue entender o que está acontecendo, mas ela se sente muito feliz porque finalmente a festa, o que ela mais esperava, está prestes a acontecer. Até que de repente chega no tão temido número 666. A festa finalmente começou. A serpente não se segura. Ela vai atrás de cada hóspede, em cada quarto, e sai devorando todo mundo. De todos os quartos que a Alice passou, aqueles lugares megalomaníacos, nada disso importava. A serpente ia lá e devorava sem dó. Até que finalmente, depois de devorar todos eles, ela está solta. Ela está no mundo real, no mundo que os humanos entendem como a realidade. A serpente se tornou essa criatura gigante, uma mistura de um pouquinho de cada coisa, de sonhos, de desejos, de frustrações. Ela é um ser abominável. Ela chega ali na Terra, no mundo real, ela chega na cidade e se depara com aquilo tudo e fala, meu Deus, então é aqui que os humanos vivem, e começa a destruir as coisas. E destrói, e destrói, e destrói. Mas não tem ninguém ali. Por que não tem ninguém ali? Ela começa a surtar falando, apareçam, me idolatrem, vocês precisam me amar, cadê vocês? Até que aparece a Alice falando, então, serpente, vamos continuar a nossa conversa? A Alice, então, sem mais nem menos, foda-se, começa a contar um conto de fadas. Ela conta que era uma vez um país insular, que havia uma princesa. Essa era uma princesa que nunca se esquecia das coisas. Porém, ao mesmo tempo, ela era bem doente. Ela tinha febre desde o dia que nasceu. Ela era debilitada. Só que o desejo dela era de sair daquele lugar, explorar o mundo, ver como as pessoas viviam, como é que funcionava tudo. E aí, com essa busca, essa vontade insaciável por informação, ela começou a ler livros. Como ela não esquece de nada, ficou muito mais fácil. E ela consumia os livros numa velocidade absurda, ao ponto que o tempo todo tinha que ter um mordomo trazendo 300 livros para ela ler ao mesmo tempo. E isso é genial, porque se você for pesquisar o que significa bibliomania, é uma pessoa, basicamente, que é viciada em livros. Ela lê tudo e qualquer tipo de livro. Ela tem trilhões de livros, como se fosse um acumulador compulsivo. Ela lia cada vez mais e mais e mais sobre tudo. Ela queria saber sobre tudo que havia no mundo. Até que com o tempo, essa princesa desenvolveu um plano para criar um livro que concluía todos os livros existentes no mundo. Só isso, coisa leve. Então, finalmente, aquela frágil princesa que nunca se esquecia criou um livro chamado O Livro da Verdade. E olhando assim nessa cena linda, impecável, eu vou falar isso toda vez, a Alice basicamente se transformava numa bruxa. Ela deixava de ser tão frágil e virava um ser maior. E aquele livro transcrevia todas as emoções e lembranças humanas instantaneamente. Ela ia sumindo com os humanos. Então houve uma guerra entre as pessoas do mundo e a Alice, aquela transformação com aquele seu livro da verdade. Só que o livro, que era meio que recém-nascido, tinha uma pequena fraqueza, onde os humanos se aproveitaram disso, usando a feitiçaria humana, bruxaria humana, é assim que ela explica. Então aquela criatura mitológica que a gente viu no início do mangá não era a serpente como o mangá queria que a gente acreditasse. Era a Alice. E vocês lembram que assim que ela pegou o livro, antes dela entrar naquele mundo, antes de tudo começar, ela falou que tinha o cheiro do irmão dela. Então, depois que a Alice foi derrotada na Guerra Mundial, os humanos conseguiram selar ela basicamente num caixão do inferno, alguma coisa assim. E então pegaram o livro da verdade com algumas poucas folhas e criaram outros livros. E a ideia era fazer com que esses livros fossem utilizados nas guerras, assim como a gente faz com as bombas nucleares e todo o nosso poder de fogo. É uma crítica claríssima que esse mangá faz. E foi assim que foi criada a Serpente. A Serpente nada mais é do que uma versão muito inferior da Alice, mais fraca, mais frágil. Ela é uma fração do poder da Alice. O livro da Serpente tem 666 páginas. Da Alice, são incontáveis páginas. Então os humanos foram apodrecendo e fingindo esquecer aquele livro da verdade. Fingiram que esqueceram da existência dele. Até que, em algum momento, deixou de ser fingimento. E as pessoas se esqueceram realmente. E foi aí que, literalmente, aquele portão do inferno e aquele livro se abriu de novo, trazendo a Alice para o mundo real. E aí, finalmente, ela mostra a sua verdadeira forma. A sua força, que é muito maior do que a serpente. Quando ela se transforma, a serpente que estava gigante, maior do que prédios,
ela é insignificante perto da Alice. Uma luta repleta de dramas e conceitos diferentes, visões diferentes de mundo, começa ali. E, obviamente, a Alice ganha da serpente. Ela começa a ingerir todos... Cara, pensa comigo, é muito absurdo, mas pensa comigo, 666 pessoas diferentes dentro de um livro, mais a serpente gigante, com todos os seus sonhos e frustrações, tudo isso tá indo pra dentro do estômago da Alice, porque ela tem fome. Mas de verdade, essa era a felicidade da Alice. Ela tinha fome por conhecimento, e essa fome era insaciável. Então ela queria fazer o melhor livro possível, e agora ela finalmente conseguiu, porque ela já devorou a todos. Só que é uma pena, porque agora não tem mais ninguém pra ler essa história. De alguma forma, ela se sente bem com isso. E é assim que termina esse mangá. Talvez de início você não tenha noção do que você leu, talvez de início você ainda não tenha conseguido captar cada referenciazinha, cada discussão e diálogo, mas cara, tira um tempinho, pode ver o vídeo de novo, ou vai dar uma lida você mesmo, tenta absorver tudo, que assim que você, assim, literalmente parar e refletir, você vai ver que isso vai mudar a sua vida. Esse mangá é maravilhoso, irmão, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria pedir encarecidamente, se você ainda não tiver deixado seu like, deixe seu like, isso me ajuda demais. Se inscreve no canal, que a gente vai bater daqui a pouco 90 mil inscritos. Mano, em menos de um ano, eu realmente não consigo acreditar nisso, mas vocês estão tornando o meu sonho realidade. Me segue lá no meu Instagram também, porque daqui a pouco, irmão, eu vou lançar o meu mangá, ou talvez anime. Vocês vão ter que ver pra esperar, porque já já vocês vão ter essa informação. Então me segue lá no Instagram, que eu vou estar soltando alguns spoilers, algumas coisinhas boas. Vou estar conversando com vocês também, que é um pouquinho melhor pra gente trocar uma ideia. Um beijo, gente. Amo muito vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa obra. Eu vou ficando por aqui. E lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano, o resto que se for.